começando mais uma transmissão depois de longo e tenebroso inverno. Mais uma transmissão depois de... Demorou bastante aí pra gente conseguir novamente, né? Longo e tenebroso inverno. O sino aqui da igreja perto de casa tá batendo também. Não sei se vocês conseguem pegar o áudio do sino, mas aí, estamos começando, né? E mais uma transmissão depois de... E hoje eu vou tratar aí, né? Vamos falar um pouco, né, sobre a Touch of Death, esse módulo, né, que continua aí com a saga da Grande Conjunção. Para quem não nos acompanhou até aqui, né, a gente começou, né, essas transmissões, né, falando de uma aventura da Grande Conjunção, né. Começamos aí, no caso, falando, né, sobre a terceiro módulo da Grande Conjunção, que é a Feast of Goblins, ou Feast of Goblins, né? Cada um fala de um jeito. E aí, depois da gente falar um pouco sobre essa aventura, surgiu a ideia de falar das outras aventuras da Grande Conjunção. Então, inicialmente, né, vale falar isso aqui. Inicialmente, quando eu falei pela primeira vez aqui sobre a Feast of Goblins, não era a ideia necessariamente a gente falar depois sobre as outras aventuras da Grande Conjunção. Mas aí surgiu, né, a ideia, né, até no chat mesmo, aí o Brash Pilot chegando aí, opa, seja bem-vindo. E então a nossa proposta, né, apareceu a proposta no chat, vamos falar das outras aventuras da Grande Conjunção, né, que acabou sendo, né, o que alavancou aí as nossas primeiras discussões aí no canal. Então eu me propus aí a falar, né, sobre as outras. Rafa! Brash Pilot, que está aqui com a gente aí, é o Rafa Bezerra, Dungeon Master aí também, né, dos nossos célebres Dungeon Masters aí do Twitter. Leia também está online. Oi, Leia, seja bem-vindo aí também, prestigiando a gente. Então, a Sandra que jogou comigo Touch of Death, né? A Leia que está aí no chat jogou comigo a Touch of Death. Eu já mestrei essa aventura mais de uma vez, já joguei essa aventura 2 vezes, né? Eu gosto da aventura, acho assim que ela tem problemas, né? O objetivo da gente fazer essa discussão aqui é justamente pegar ela pelo chifre aí, né? Pegar os problemas que a aventura tem, debater os problemas que a aventura tem, né? E pensar como que a gente pode fazer essa aventura melhor, como que a gente pode fazer ela mais interessante, né? Então, assim, dessas 3 aventuras iniciais aí da Grande Conjunção, que a gente já falou a respeito delas, eu acho que a Touch of Death tem uma premissa interessante, tem uma localização interessante, mas a execução deixa um pouco a desejar. Só que acontece, eu sou da opinião que tudo que deixa a desejar na execução dela pode ser aprimorado por um mestre habilidoso. Então, o que acontece? Você tem aí em mãos a segunda aventura, né, da Grande Conjunção. E ela tem uma tarefa nada fácil a cumprir. Por quê? Porque a aventura que vem antes dela, que é a Night of the Walking Dead, é um excelente módulo. É um módulo de altíssima qualidade, já falei aqui para vocês que é, talvez, na minha opinião, um dos melhores módulos de D&D de todos os tempos, Night of the Walking Dead. Eu sou muito fã mesmo, como eu falei da outra vez. Então, quando você começa a ler a Touch of Death, você tem a obrigação, digamos assim, né, de entregar, né, uma experiência de qualidade para os seus jogadores, né, e tendo que
que colocar aqui como comparação, né, justamente, né, um dos melhores módulos. Então, provavelmente, o da grande conjunção é o melhor. Night of the Walking Dead da grande conjunção é o melhor. Eu sou muito fã também de Ship of Horrors. Acho que é uma excelente aventura também. Mas a Night of the Walking Dead é melhor. E a Touch of Death vem depois dela. E aí é uma aventura que tem seus problemas. Não acho que é tão problemática quanto a Feast of Goblins. Porque, ao contrário da Feast, que é uma aventura em que você praticamente tem que empurrar os jogadores para fazer coisas sem sentido, né, para resolver a história, né, a Touch of Death não pede para você empurrar os jogadores a fazer nada sem sentido. O que falta nela, portanto, não é um bom plot a se desenvolver. Falta mais, na minha opinião, envolvimento, né, ou seja, né, fazer mais sentido, né, para os jogadores se envolverem com a aventura, né, e falta também, né, essa aí é minha opinião a respeito dessa aventura, falta também o que uma melhor estrutura, né, das locações, né, dos locais, né. Eu falei locação aqui, mas acho que essa palavra nem poderia ser utilizada em português com esse sentido. Mas os locais da aventura, né, eles são construídos, né, de uma maneira que, na minha opinião, deixa a desejar. Isso vale tanto para a cidade de Mudar, né, que é a locação, né, o local principal da aventura durante boa parte dela, quanto para a dungeon que os jogadores vão explorar ao final. Né. Então, tanto um quanto o outro, na minha opinião, deixam um pouco a desejar na sua construção. Né. A aventura poderia trazer um pouco mais aí os NPCs, né, de Mudar para dentro da história, para que os jogadores, né, pudessem utilizar melhor. Opa, chegando aí o Jeff, né, Jeff Star. Salve, Gil, salve, Jeff. Seja bem-vindo aí também. Né? Que bom que você está acompanhando aqui conosco. Espero que você curta a nossa transmissão. E então, eu acho que o trabalho que o DM tem aqui no sentido de melhorar essa aventura é muito um trabalho aí com as localidades que fazem parte da aventura e que você vai utilizar, você tem que utilizar da melhor forma possível para ter uma boa satisfação aí para os seus jogadores ficarem satisfeitos com o resultado. Mas já adianto, deixo já aquilo que eu disse no início, né, que não é uma Night of the Walking Dead, é uma aventura muito mais difícil de se trabalhar, né, mas uma aventura que, na minha opinião, vale a pena, na pior das hipóteses, porque você vai dar continuidade aqui à saga da Grande Conjunção, né, na medida em que você trabalha essa aventura. Certo? Então, quem mais que eu queria colocar aqui para introduzir? Olha, vale falar que essa aventura ela é conhecida, né, historicamente aí, pelos jogadores de AD&D como o famoso Meat Grinder, né, a aventura que é o moedor de carne. É uma aventura em que o player morre sem saber porquê. Né, o player, morri. É meio assim. Então, eu acho que se o seu grupo, né, aqui já vai um disclaimer, né, se o seu grupo é do estilo, né, opa, tá chegando aí Gui Pacheco, Guilherme Pacheco, né, seja bem-vindo aí também, né, juntando aqui a nós, né, bom ter você aqui conosco. E aí o que acontece? A aventura é um moedor. Né? E aí eu falo para você o seguinte, se o seu grupo, né, tem um pouco é daqueles que fica meio ressentido, assim, com morte de PC, fica chateado quando o jogador falha numa trap e morre, esse tipo de situação, né, é muito comum, né? Hoje em dia, né, principalmente depois da quinta edição, né, a gente tem visto, né, que a vibe dos grupos de RPG tem mudado um pouco, né? Então, nem todo mundo gosta de jogar uma aventura em que a chance do personagem morrer é muito grande. Na verdade, os jogadores às vezes preferem justamente jogar uma aventura
né, que é mais ali uma história sendo contada, né? A história vai sendo contada, né, da maneira como foi pensado ali pelo cara que elaborou a aventura. E os jogadores, eles são os protagonistas da história, mas eles não têm muita expectativa, né, de que realmente aquela história, né, ela termina em tragédia, digamos assim, né? A ideia é que assim que um jogador pode morrer se ele fizer uma burrice muito grande, se ele for completamente contra tudo que se propõe ali na história, né? Se o grupo acabar, né, vagando para o lugar que não deveria ir, né? E aí é, morrer porque foi num lugar que não tinha que ir. O Lucian chegando aí também, seja bem-vindo, né? Que bom que você está aqui conosco, né? Então, os jogadores hoje em dia, né, a própria quinta edição ela é um pouco desenvolvida, né, tendo aí como principal objetivo, né, que você conte uma história, tendo os personagens jogadores como protagonistas e a morte sendo um revés, né, bem incomum até, né? A gente acha assim, né? E os DMs com quem eu converso concordam comigo, que depois que você passou ali do terceiro nível, né, morrer numa aventura de D&D quinta edição é muito difícil, né? O jogador tem que se esforçar demais para ele conseguir morrer. E aí o que acontece? Né? A Touch of Death, vista aí na sua versão tradicional, né, na sua concepção aí de AD&D segunda edição, né, é uma aventura, né, em que você pode fazer tudo certo, né, fazer tudo do jeito que a aventura propõe, né, e ele fazer um caminho até a cena final ali errando pouco ou não errando nada, e no combate final, pá, morri. Ou pior ainda, wipe, né, morre todo mundo. Né, que foi coisa que eu já vi numa das vezes que eu participei jogando essa aventura. Exatamente isso, assim, o grupo foi fazendo tudo que ele tinha que fazer corretamente até um certo ponto, né? E aí, no momento em que a gente enfrentou a sacerdotisa, já morreu um, né? Mas a gente conseguiu derrotar a sacerdotisa, e aí fomos na dungeon final, e na dungeon final morreu todo mundo. Né? E, 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 e aí, assim, né? Na época eu fiquei até um pouco puto, assim, né? Mas ao mesmo tempo eu leio na aventura, você entende que ela foi construída dessa maneira. Né? E aí cabe aí ao narrador, né, na minha opinião, ao adaptar essa aventura para a quinta edição, que é a nossa proposta aqui no canal, né, a gente conversa sobre os módulos aqui, tendo em mente muito o narrador atual, né, aquele que vai mestrar a aventura, né, na sua concepção clássica, mas para a encarnação atual do D&D. Né? Eu não tenho muita expectativa de que os nossos mestres eles vão mestrar essa aventura para a D&D segunda edição. Né? Embora eu realmente acredite que ela, né, o seu potencial máximo, né, é na D&D segunda edição, o espírito dela, né, casa bem com o da D&D segunda edição, né, principalmente no que diz respeito a essa certa mortalidade, porque o que acontece? Embora a aventura seja muito mortal, né, eu também sou obrigado a admitir isso com o player que jogou ela e morreu nela, que não tem nada na aventura, né, que mate os jogadores, né, que mate os personagens dos jogadores, que não tenha como você se esquivar de certa maneira, que não tenha como você prever e evitar. Né? Então, tudo que está na aventura que os PCs, né, poderiam morrer, tem como você prever e evitar. Né? Então, aí vai esse sentimento da minha parte de que ela tem uma característica muito própria dos módulos antigos, né? Que é o que? O que a gente sempre fala de que você tem que jogar esperto. Né? O que é jogar esperto? Basicamente jogar prevendo todos os detalhes, jogar, né, prevendo todos os quadrados, né, digamos assim, cada quadrado que você move dentro da masmorra, pensar se ali não tem uma armadilha, pensar se dali não vai vir um inimigo, né? Quando você enfrenta o inimigo, né, examinar ele com cuidado, né, para não desperdiçar suas ações, né, buscar as fraquezas mesmo, né, aquela situação ali, pô, tô enfrentando uma múmia,
né? E aí muitas vezes na concepção mais atual de jogo, né, o sujeito vai enfrentar a múmia, né? Ele tem ali uma tocha do lado e ele prefere ficar dando espadada nela, né? E a gente sabe que a múmia vai ser imune ou absurdamente resistente àqueles ataques, enquanto se o sujeito tacasse fogo nela, né, poderia obter um resultado muito mais efetivo, né? E aí o jogo antigo, né, o estilo de jogo antigo não perdoa esse tipo de falha, né? E aí o jogo mais atual, né, ele é muito indulgente com esse tipo de falha. Permite mais que os jogadores eles falhem nesse sentido e ainda assim obtenham sucesso ao final, né? Ele cria o jogo da forma como ele é jogado atualmente, ele cria todo tipo de saída para que os jogadores possam ao mesmo tempo, né, errar e ainda assim obter sucesso. E o jogo antigo, né, o espírito do AD&D, né, para quem jogou entende isso bem, é o espírito justamente o que de um cuidado, né, de um certo exame mais meticuloso, né, de onde você pisa e para onde você vai, né, porque existe ali por parte dos jogadores, através das seus personagens, um medo real daquilo que está em cada sala que eles abrem, em cada porta que eles abrem. Então eu penso o seguinte, se você vai mestrar Touch of Death para a quinta edição, e eu já mestrei para a quinta edição, mestrei tanto para D&D quanto para a quinta edição. Se você vai mestrar para a quinta edição, eu sou da opinião que você deve, antes de qualquer coisa, pensar, né, como que você quer concretizar, né, a aventura. Se é com o sentimento aí da aventura clássica, ou se é com o sentimento de uma aventura mais com o padrão da quinta edição. E aí, se você se a sua ideia é trazer a aventura, né, para esse sentido mais clássico aqui né, para ela ser jogada da forma como ela era jogada na D&D, eu acho que é fundamental que você pense os encontros, né, repense os encontros, repense armadilhas, para que eles sejam mais mortais, para que eles tenham um potencial de agredir muito mais jogadores. Igual o Luciano está colocando aqui no chat para nós. Eu acho louco quando a galera da cidade começa a atacar o grupo igual uns fanáticos. Tem esse momento na aventura, né, em que porque se você não leu o Touch of Death ainda, né, e se você não quer spoiler, né, o que você está fazendo assistindo aqui o canal, mas assim, vou dar um spoiler, né? Tem um certo momento, né, tá rolando desaparecimentos, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão desaparecendo da cidade, né? Vai pro deserto, não volta, e as pessoas desaparecem mesmo na cidade, né? Que elas estão morrendo aí, virando zumbis. Mas o que acontece? Chega um certo momento, né, em que essa praga, né, que está fazendo as pessoas morrerem no deserto, ela é colocada como culpa dos jogadores, né? Os nativos, né, do domínio de Harakir, né, da Vila de Mudar, eles começam a tratar isso como culpa dos jogadores. E aí, a partir de um certo ponto, né, se os jogadores não fazem nada até para colocar a cidade do lado deles, se nada muda na história, né, que possa fazer com que os jogadores fiquem com a cidade do lado deles, o resultado é que depois de um tempo a cidade começa a realmente cercar e atacar os jogadores, né? A turba da cidade começa a atacar os jogadores, cercar os jogadores e atacar os jogadores. E aí o que acontece? O que acontece é que no AD&D, né, vamos pensar, nós estamos com uma aventura aqui que os jogadores começam no terceiro nível, né? Então a ideia é que o grupo alcance essa altura do campeonato, eles podem estar próximos do quarto ou no quarto. Só que acontece, numa aventura de AD&D, né, você é um personagem, né, pensa em um mago de quarto nível, e de repente ele começa a ser atacado por uma turba, né, da cidade. Né, você é um mago com, sei lá, de quarto nível, você tem aí algo em torno de seus 10 a 15 pontos de vida, sei lá, né, com muita sorte, uns 16, 17 pontos de vida. Né? E aí você está sendo atacado por uma turba, e se você
tomar 16 pontos de dano aí, né? E vamos supor que você tá a essa altura do campeonato, você ainda tá com todos os seus pontos de vida, porque recuperar pontos de vida no AD&D também não é tão simples assim. Então vamos pensar que você já tomou uma porrada aí num confronto contra um zumbi, não conseguiu recuperar tudo, o clérigo usou a cura no guerreiro, em vez de usar em você. Você tá ali com seus 10 pontos de vida, por exemplo, né? Quando de repente aparece ali a turba e tenta te matar. Né? E aí você pensa, né? No AD&D, a ideia de ser atacado por uma multidão, né, significa uma coisa. No D&D quinta edição, a ideia de ser atacado por uma multidão por um personagem de terceiro, quarto nível é o que? Ele vai simplesmente capinar aquele pessoal. Né? Mesmo se ele for um mago, ele vai capinar aquele pessoal, né? Porque ele vai lá, sei lá, usar um Burning Hands, alguma coisa assim, né? E já leva metade ali da turba que está querendo atacá-lo, ou até mais da metade da turba que está querendo atacá-lo, e o guerreiro do grupo está ali também ceifando vidas, né? E apanhando pouquíssimo no processo. Então você imagina que a ideia de ser atacado por uma turba na quinta edição e a ideia de ser atacado por uma turba no AD&D definitivamente não é a mesma coisa. Então tem muitos instrumentos ali na aventura que teoricamente servem para incutir pânico mesmo nos personagens dos jogadores, né, que eles deixam de funcionar como proposto quando você leva isso para um jogo em que as personagens são muito mais fortes. Né? E aí como que eu resolvo essa situação? Olha, sei lá, uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é em vez de tratar, né, cada pessoa que ataca o grupo como um inimigo, tratar a turba como uma espécie de um enxame. Né? Um enxame de pessoas, digamos assim. E aí os jogadores têm que enfrentar aquele enxame. Né? E não né, as pessoas, né, individualmente. Isso foi uma coisa que eu não fiz quando eu mestrei. Né? Então, assim, aqui eu proponho para vocês, à medida que a gente vai discutindo um módulo, muitas das vezes eu vou propor coisas que eu não fiz, que eu acho que eu poderia ter feito, que se eu tivesse feito seria muito mais bacana, e que eu não fiz. Né? Então, a minha ideia aqui é que você, ao narrar a aventura, ao lidar, aqui, no momento que você vai mestrar essa aventura, você possa fazer um papel melhor do que o papel que eu fiz. Né? Então, essa que é a minha ideia. Então, por exemplo, as regras da quinta edição permitem que você trate a turba de aldeões enfurecidos que atacam os jogadores não como indivíduos que cada um deles morre com um ataque, mas sim como uma turba mesmo, como um enxame, né, de indivíduos, né, que contam como um inimigo só, e que esse inimigo só é muito mais ameaçador, né, para o grupo, né, em termos mecânicos, do que você ter, né, um grupo aí de inimigos que cada um deles tem challenge rating 0 ou 1/8, sei lá. Então essa é uma coisa que você pode pensar, por exemplo, né? E aí, muitas vezes, gente, se você quiser manter, né, o caráter mortal em outros aspectos, aí, por exemplo, é calcular, olha, eu tenho aqui uma armadilha, né, que no AD&D ela é considerada uma armadilha básica ali, né, uma coisa que poucas pessoas vão resistir, que poucas pessoas vão cair para ela. Né? Essa armadilha na quinta edição, eu recomendo que você procure lá no livro do mestre uma armadilha com dano mortal, né? E coloque essa armadilha como sendo uma armadilha com dano mortal. Porque você sabe que ela não vai matar diretamente o jogador. Né? Mas ao mesmo tempo, se o jogador cai naquela armadilha e toma um dano ali que derruba o personagem, que força o clérigo a levantar ele na cura, né? Você já cria ali uma sensação de medo, uma sensação ali de que você precisa caminhar, né, com mais atenção pela região, que você não teria de outra forma, né, num cenário, né, mais convencional aí de D&D quinta edição. Então, essas são algumas das possibilidades, e aí também os inimigos, né, também. No AD&D, né, se enfrentar uma turba de zumbis, né, é muito mais ameaçador do que enfrentar a mesma turba de zumbis
né, na quinta edição. E aí, mais uma vez, o que você pode fazer? Você pode trabalhar com essa ideia que eu já dei aqui de enxame, ou simplesmente você pode, né, botar uns zumbis tough guys aqui, né, uns zumbis diferentes, né, que batem mais forte, né, que aguentam mais. Eu acho que nem aguenta mais nem é o caso, porque o zumbi já é uma criatura que aguenta pra caramba. Principalmente porque chega um certo ponto que você pode continuar batendo e se ele continuar passando o teste de resistência dele, ele não vai cair. Né? Ele tem lá aquela habilidade de ser tipo uma espécie de uma criatura relentless, né? Ele vai continuar lutando, vai continuar lutando. Então, se você não der sorte, a partir de um certo momento na luta contra o zumbi, se você não der sorte, o bicho não cai. Ou se você der azar, o bicho não cai, seria melhor dizer. E aí, o que acontece? Se você, né, pega esse zumbi que já não vai cair, né, em razão ali das características do próprio monstro, e você dá uma pequena aprimorada no dano dele, né, vamos pegar aqui, se a gente pegar aqui o livro dos monstros da quinta edição, né, então aqui vou só abrir aqui o zumbi da quinta edição, né, eu vou ver que ele é uma criatura de challenge 1/4, né, que bate mais 3 e causa um D6 mais 1 de dano. Né. Se você pega isso aqui, né, joga de mais 3 para mais 4, né, e joga de um D6 mais 1, né, ou seja, você está basicamente aumentando aqui a força do zumbi de 3 para 15. Você manda esse melee weapon ataque dele de mais 3, o ataque melee dele de mais 3 para mais 4, e o dano de um D6 mais 1 para um D6 mais 2, né, você já deixou a coisa muito mais ameaçadora, né, do que ela era inicialmente. E se você quer ir mais longe, você quer realmente, né, causar medo nos seus jogadores, aí a questão é você levar o seu zumbi, você fazer o famoso zumbi força 18 para 0/0, né, que aqui na quinta edição o zumbi de força 18. Que ele vai bater mais 6 e vai dar um D6 mais 4 de dano. Né. Aí agora, de repente, né, você tinha aqui, né, uma criatura, né, que tinha pouquíssimo potencial de causar dano, mas que tinha bastante resistência. E agora ela passa a ter um puta potencial para causar dano, vai causar muito dano aos seus jogadores, se eles ficarem vivos, e tem um grande potencial de resistência. Eu diria que a criatura aí tranquilamente de challenge rate 1. Né, a gente teria que calcular aqui o challenge rate dela, né, na quinta edição. Mas pensa aqui que esse é um bicho aqui que ele vai causar, né, com challenge rate 1, né, challenge rate 1 é esperado que ele tenha aqui, sei lá, 2 bônus de proficiência, 3 de armor class, né, a armor class do zumbi é bem mais baixa do que isso, então, para considerar, né, que ele, né, vai ter, né, bem um ataque bônus bem acima disso, ele vai ter um ataque bônus de challenge rate em 6, né, ou seja, né, eu posso colocar ele aqui, ó, e o dano, ataque bônus dele 6, né, e o dano que ele causa por round 3 mais 4, 7. Do ponto de vista aqui só que a classe de armadura dele, né, vamos ver aqui, a classe de armadura dele é 8. E os pontos de vida dele são 22. Então você tem uma criatura aqui, teoricamente, de challenge rate meio. Né, que tem aqui, que causa de dano por round 7. Né, que o ataque bônus dele é mais 6. Né, que tem aí, vamos ver se a gente aumenta o HP efetivo dele aqui, colocando o Relentless. Aí agora você vê, ele continua tendo challenge rate meio. Né? Considerando que o zumbi tem challenge rate 1/4, né? Onde antes você colocaria 2 zumbis, pode colocar 1 tranquilamente. Né? Então essa é uma das propostas que a gente faz aqui, né? Que eu acho que você pode deixar os zumbis da Touch of Death um pouco mais mortais.
né? Então eu falei, Jutônio, eu quero zumbis mais mortais. Como que eu faço para o zumbi ficar mais mortal? Mete uma força 18 nele. Pode meter uma força 18 nele que você vai ter um zumbi mais mortal tranquilamente. Né? Ele vai causar muito mais terror aos seus jogadores. Simplesmente vai de força 13 para a força 18, é mais que o suficiente para você causar esse terror aí nos seus jogadores. Mas eu vejo dizendo coisas aqui que eu estou falando, coisas que eu pessoalmente não fiz quando eu rolei a aventura, mas que é como eu acho, né, que ela poderia ser aprimorada. Né? Eu acho que ela poderia muito ser aprimorada com esses detalhes que eu passei para vocês aqui. Então vamos seguir aqui, vamos falar um pouco dela, gente. Ó, deixa eu ver essa capa aqui. Eu vou parar aqui na capa, vocês devem saber aqui quem é essa mulher. Essa aqui é uma vidente dos Vistani. Né? Ela é uma das personagens, né, principais aqui da história, que a gente tem aqui a figura da múmia aí, que é o inimigo principal aí da história, né? Que não é o Ankh-Morpork, né? Não é o Lorde de Domínio, né? É o Semet, né? Que é uma das múmias aí menores que existem aí no domínio de Harakir, né? E que, no entanto, não é o Ankh-Morpork, que é o Lorde de Domínio, né? Como que a aventura começa, basicamente? É que ele está se debruçando, vocês vão ver a figura dele se debruçando aqui, né, sobre como é que ela se chama aqui? Eu esqueci o nome dela, acho que é Dulcimer, que é o nome dela, exatamente, está aqui, ó, Dulcimer. É o nome da Vistani, que é aqui uma figura central da história. E eu quero começar justamente comentando com vocês um pouco, assim, basicamente o plot da história, que é o quê? Você tem aqui a Isu Recotep, né, que é uma sacerdotisa, né, que no passado era a sacerdotisa de Osíris, e que ela abre aí a tumba do Ankh-Morpork, né, e encontra, né, na verdade ela acho que na verdade ela nem chega a abrir, né, ela descobre, né, no próprio templo aí, né, ela descobre no próprio templo um pergaminho, né, ela descobre um pergaminho, né, que é usado para controlar, né, uma das múmias aí do Ankh-Morpork, né, uma das múmias filhos do Ankh-Morpork. No caso, essa múmia é o Semet, né, que ela tira ali, né, do seu sono ancestral, né, e, né, utilizando esse pergaminho, né, ela começa ali a ter uma relação, né, com aquela múmia, com o Semet, que num certo momento, né, consegue, né, se livrar, né, do poder que Izu tem sobre ele. Né. Ele começa a agir por conta própria, embora ele ainda finja de certa maneira ali que ele está sob o poder dela. Né. E a partir aí dessa relação entre os dois, né, a Isu obviamente vai se corrompendo, né, vai deixando aí de ser uma sacerdotisa de Osíris e se torna uma sacerdotisa de Set, né, e sendo a sacerdotisa de Set, né, ela começa a usar aí o seu poder, né, ela utiliza o seu poder aí, né, para escravizar, né, o Semet, né, e aí, né, ela sai aí da tumba do Ankh-Morpork tendo Semet como um escravo. O problema aí para Izu, né, como já coloquei aqui para vocês, é que o Semet não é um golem, né, ele é como se fosse uma fera enjaulada. Né, e aí tenta a qualquer tempo, né, quebrar o poder que a Izu tem sobre ele. Né, e aí ela só consegue controlar o Semet por alguns minutos de cada vez. Né. E aí o Semet, da sua própria parte, né, ele busca, né, usurpar o poder do Ankh-Morpork, né, e se tornar ele próprio o Lorde aí do domínio de Harakir. Né. E aí, para alcançar esse objetivo, né, ele precisa, né, usar o seu poder, né, para usar o poder que ele tem enquanto uma múmia superior, né,
para usar, para atrair, né, os estrangeiros aí para Harakir, né, e pedir a Isu, né, que ela sacrifique aí esses estrangeiros, né, ou transforme eles em zumbis do deserto, né, e a partir daí ele vai aos poucos, né, aumentando o seu poder, né, até que ele seja poderoso o suficiente através justamente do quê? Da adoração por parte da população de Mudar. Né? Tudo isso ele está fazendo o quê? Com o objetivo de suplantar o Antepote. Então é fundamental, né, que o Antepote não saiba o que está acontecendo, por isso que ele está fazendo aos poucos. E aí ele usa a sua magia, né, para atrair, né, estrangeiros, né, para o domínio de Harakir com esse objetivo. Né? E quem que ele vai atrair? Justamente os jogadores, né, juntamente com um grupo de Vistani, né, que está ali associado a eles. Um grupo de Vistani que é liderado pela Dulcimeia. Né? Basicamente, a aventura começa quando os jogadores entram, né, em Harakir. Né? Mas como que eles entram em Harakir? Bom, a primeira coisa que tem que acontecer para eles entrarem em Harakir, né, é eles desbravarem, né, as brumas. Normalmente seu grupo chega aqui saindo da Night of the Walking Dead. Então seu grupo pegou a estrada ali saindo da Night of the Walking Dead, também para um lugar aí para a gente descobrir como que a gente sai desse inferno que é Ravenloft. E encontram na estrada uma caravana distante, né, com uma carroça quebrada. Né? E aí os Vistani, os homens, né, ficam putos ali com os jogadores, né, com os personagens jogadores, tipo, sai daqui, vocês não vão, né, vão encher o nosso saco não, vai embora. Ao passo que, né, a Dulcimeia, que é a Vistani mulher, né, que é capaz ali de desbravar as brumas e é capaz de fazer uma leitura ali da sorte dos personagens, ela pede aos jogadores ajuda, né? E aí os jogadores vão aí ajudar os Vistani, né? A gente espera, né, que eles ajudem os Vistani, né? E eles então ganhem o favor da Dulcimeia. Basicamente, então o grupo vai lá, né, ajuda os Vistani a arrumar o vagão deles, né, a carroça deles, e quando eles ajudam os Vistani a arrumarem a carroça deles, a Dulcimeia então vai cumprir com a sua promessa. Né? Vai fazer o quê? Vai levar os jogadores, os personagens jogadores através das brumas para que eles consigam sair de Ravenloft. E a verdade, gente, é que ela pretende cumprir a sua promessa. Ela não está, né, dizendo que ela vai ajudar os jogadores para depois dar o cano neles. A ideia não é essa. A ideia é que ela realmente vai ajudar o grupo dos jogadores, levando eles para fora de Ravenloft ali com a sua carroça, aí, com os Vistani abrindo as brumas. Só que, como nós sabemos, né, o vilão da aventura, que é o Semet, ele está influenciando diretamente essa situação para que isso não aconteça. Então, os Vistani, né, o caminho dos Vistani por fora, pelas brumas, para tirar os jogadores de dentro de Ravenloft e levar eles aí para onde eles quiserem ir, né, vai ser aí impedido pelo poder do Semet. De maneira que a Dulcimeia tenta abrir as brumas, uma vez que os jogadores consertam a carroça deles. Ela tenta abrir as brumas, ela efetivamente abre, na verdade, as brumas. Né? Os jogadores, os personagens jogadores ali junto com os Vistani, né, entram nas brumas, só que em vez de sair no lugar aí no material primário que eles achavam que eles iam sair, eles saem no domínio de Harakir, porque o Semet usou os poderes dele para atrair, né, os viajantes incautos aí para o seu domínio, ao invés, né, deles saírem no plano material primário, como seria aí a promessa da Dulcimeia. Né. Vai ter aquele momento ali em que, né, e aí a aventura já meio que coloca aqui a descrição para você, né, ler para os jogadores, né, que é justamente o que? Ela baixa as brumas, entra, mas aí quando você sai das brumas, em vez de você saírem no plano material primário, você sai no meio de um deserto.
né? Então você sente assim, ó, um rápido olhar ao redor revela um deserto sem trilhas em 3 lados né, desse penhasco aí à sua direita. E adiante de vocês, uma pequena vila cercada por algumas poucas palmeiras. A estrada leva até ela, ou seja, a estrada leva até Harakir, né? E aí o que acontece é que nesse momento você vai permitir aí uma interação entre os jogadores, né? Em que eles podem discutir aí o que aconteceu, tentar entender o que aconteceu, né? Ficar meio puto com a Dulcinea, achar que ela preparou a armadilha para eles, mas não é o caso, né? Ficar puto com os irmãos dela, porque eles mesmos estão xingando ela na língua dos Vistani. E aí ali você vai permitir aos jogadores ter um momento ali para decidir o que fazer. Mais cedo ou tarde eles vão ter que ir para a Vila de Mudar, né? Que é onde, né, boa parte da aventura vai se passar. Então assim, a gente tem 2 bons momentos na aventura, né, que são a Vila de Mudar, né, que os jogadores podem entrar mesmo e buscar reações, buscar interações ali, né? Sendo que os Vistani, eles não entram na vila, eles ficam do lado de fora. Então os jogadores, para interagir com eles, vão ter que ficar do lado de fora, né? E a interação com os Vistani é um aspecto importante da história. Por quê, pessoal? Porque da forma como a aventura ela é pensada inicialmente, né, a gente tem que, ele apresenta que sobrevivência no deserto, né, como que você deve fazer para sobreviver no deserto. Então tem regras para usar tipo de armadura que os jogadores usam. Se eles estiverem usando armadura de metal, eles podem entrar em colapso a qualquer momento. Se eles estiverem usando armadura de couro, eles podem entrar em colapso uma vez a cada hora, a cada 10 minutos, na verdade. E aí você tem que fazer uns testes, né, à medida de tempo que você vai ficar no sol. Como adaptar isso aqui para quinta edição, gente? Eu considero que você analisa aí que a cada X rodadas, né, talvez aí a cada 10 minutos, né, depois aí imediatamente, se os jogadores estão usando metal, depois de meia hora, se estiverem usando couro, né, e outras roupas depois de 1 hora. Né, e aí você tem que começar a testar a cada 10 minutos. Né, falhou no teste, toma aí um nível de exaustão. Nós também significa que o cara pode morrer a qualquer momento. Sim, ele pode morrer a qualquer momento ali. Ó. Se ele tomar 6 níveis de exaustão, ele morre. Mas a ideia é justamente essa, que você não pode ficar no calor. Né? A propósito da aventura, né, é que você tem que sobreviver no deserto. Né? Então você não pode ficar ali, né, lidando com o calor como se fosse uma coisa natural. Né? Aí que vai, de cada narrador. Se você não quer que isso seja um fator na sua história, basta você dizer que o grupo checa uma vez por dia, né? Ou checa uma vez a cada 6 horas. Se você decidir isso, né, pronto, você já, né, basicamente colocou aqui, né, como né, como é que eu vou dizer, você já criou aqui uma situação dentro do jogo em que os personagens dificilmente vão sofrer em razão disso. Né? Então vai aí de cada um. E eu tenho aqui do lado os encontros do deserto, né? que é os tipos de animais que você pode encontrar no deserto. Então, sandling, né? Leão, newcomers, que são tipo outras pessoas que estão chegando em Mudar também, junto com jogadores. Aqui que eu recomendo que você use um desses geradores de NPCs aleatórios para criar uns newcomers mais interessantes, assim, né? uns forasteiros recém-chegados, né? Uns recém-chegados aí que sejam parecidos aí com os jogadores aí na situação, mas que tenham uma identidade própria. E aí você tem muitos sites na internet em que você pode buscar esses NPCs gerados aleatoriamente e que vão criar aí, né, uma oportunidade para os jogadores interagirem com pessoas que não são as pessoas do vilarejo de Mudar. Né? Mas o próprio vilarejo tem muitas figuras, né, interessantes, né, que a gente pode utilizar, né, para os jogadores interagirem com eles e que é importante aí do ponto de vista aí do bom andamento da aventura, né, que
que então, o que acontece? Você, né, fazendo aí uns encontros aleatórios no deserto e você colocando uns newcomers, né, uns recém-chegados para interagir com os jogadores, mais as interações com os NPCs de Mudar, você já tem material, né, para rolar, né, bem a parte de interação social da aventura, para não transformar ela só em combate, não transformar a aventura apenas, né, em combate e exploração de masmorra. Né. Os jogadores vão ter que em algum momento entrar em Mudar, né, e aí os eventos, né, que acontecem em Mudar, né, vão ser, né, relevantes para o bom andamento da história. O que eu recomendo que você faça? Pega cada NPC que está descrito aqui dentro do cenário da aventura, né, e dá um pouco de cor para ele. Né. Então, a gente tem, por exemplo, o Abu, né, que é um dos personagens aí, que é uma criança, né, que quer se tornar um escudeiro, um aprendiz de um dos PCs com a esperança de escapar de Mudar, né? E aí ele vai ser, né, ele é capaz de ler em comum, né? Common Writings of Mudar, ele é capaz de ler o que está escrito aí em comum no dialeto de Mudar, né? E vai tentar ajudá-los e talvez até mesmo entrar na turma do Ankh-Morpork, né? E aí você tem também o Hassan, né, que é um cara aí que fala, né, a língua dos jogadores, pode ser um intérprete para ele, né, e que ele é capaz aí de conversar com os jogadores, né, e entrar com eles na tumba do Ankh-Morpork. Se eles conseguirem, e aí ele faz os jogadores também, né, prometerem que se eles forem embora vão levá-lo. Né? Então você vê que os NPCs aqui em geral, o objetivo deles é escapar daí. Né? Eles não gostam muito de viver aí em Mudar, não. De maneira que você vai ter que encontrar usar esse elemento, né, como uma forma dos jogadores interagirem ali com os NPCs da cidade. Né? Então a aventura te dá aqui a história de Ankh-Morpork, né, para que você possa entender também, né, o que se passa em Harakir. Né. Os jogadores eventualmente vão conversar com a Izu. Né, e essa é uma aventura baseada em eventos, pessoal. Ela não é baseada, ela não é baseada em locação, ela é baseada em eventos. Significa que os jogadores, a cada noite, né, tem os eventos que vão acontecer. Né. E aí você tem aí, ó, primeira noite, segundo dia, né, segunda noite, e eventualmente o que vai acontecer? Né? O nosso inimigo aqui, o Semet, vai mandar, né, os seus zumbis para pegar a Dulcimeia. Né? E aí o que vai acontecer? Né? Isso aí acontece, se não me engano, na segunda noite. Né? O que eu chamo a sua atenção aqui agora, pessoal, que eu acho que é importante para nós? Né? Como que a aventura transcorre nesse aspecto da forma como pensada originalmente? Qual que é a proposta dela da forma como pensada originalmente? Na segunda noite, a Dulcimeia faz uma leitura, né, de tarô para os jogadores, né? E aí, depois que ela faz a leitura do tarô para os jogadores, né, o Taroca, né, que é o tarô dos Vistani, né, o Semet vem para levar a Dulcimeia. E aí, a aventura originalmente, né, manda que você bote quantos zumbis forem necessários para que, né, o grupo perca a Dulcimeia, né, os zumbis levem a Dulcimeia, né, embora, né, sem matar os jogadores. Né. Por que isso? Porque aí na terceira noite vai aparecer o fantasma da Dulcimeia. Né. A Dulcimeia é capturada pelo Semet, é levada para Izu, e a Izu mata a Dulcimeia para transformar ela em mais um zumbi. Né. E aí é nesse momento, né, com a ajuda do fantasma da Dulcimeia, que os jogadores vão entender,
né, que a Izu é um inimigo e vão buscar derrotá-lo. É assim que a aventura transcorre na concepção original, né? Qual que é o meu problema com essa concepção original, gente? Você conhece um conceito que é muito utilizado nos quadrinhos, que eles falam que é o conceito de Woman in the Refrigerator, né? A mulher no refrigerador, né? Que é porque, né, tem aí um quadrinho aí original, aí, um quadrinho antigo em que um herói, né, ele encontra a namorada dele, né, morta dentro da geladeira de casa. E, na verdade, o conceito de Woman in the Refrigerator, né, é a ideia de que você usa a violência, né, contra a personagem feminina, né, como um plot point para impulsionar as personagens para frente. Né? Então, a mulher morre, a mulher é assassinada, a mulher é raptada e decapitada, etc. Mas a violência é utilizada contra a... Olha aqui, ó, o Rafa está colocando aqui, foi um quadrinho do Lanterna Verde, Kylie Rayner, que é a personagem. Então, é um negócio que rola, né? E que é comum em vários tipos de história, não é só, né, em quadrinhos, né, é comum em vários tipos de história, como aqui a própria Touch of Death nos mostra. Por quê? Porque a morte da Lucimere não serve em nada para avançar a história. Né? Ela basicamente só serve para deixar os jogadores putos. Né? Então vem os zumbis, né, capturam a Dulcimere de uma maneira que é praticamente impossível para os jogadores impedir, que é feito para ser impossível para os jogadores impedir. Né? Eles não têm a chance de resgatá-la. Eles não, porque o que acontece? O fantasma dela é que vai levá-los até o lugar, né, aonde ela foi morta, né? Ou seja, não tem como os jogadores resgatarem a Dulcimere, né, antes dela ser morta. E aí você pergunta, né, em que a morte dela avança a história? Cara, em nada. Né? E aí você pergunta, por outro lado, se ela tivesse viva, né, teria muita coisa bacana que daria para fazer com ela na história? Teria. E, inclusive, a gente pode... o Rafa tá colocando aqui, ó, caiu a Lanterna Verde, ela censuraram a imagem da namorada dele morta na geladeira, daí aparecia apenas o braço dela, que foi ainda pior, porque parecia que ela havia sido toda desmembrada. Né? Eu não li o quadrinho, né? Eu só conheço o tropo, né? Porque o tropo ficou famoso, né? Porque ele não acontece só no quadrinho do Lanterna Verde. Né? Eu acho assim que um outro exemplo, que já é de um quadrinho que eu li, né, é o que acontece com a Barbara Gordon, né? Que o Coringa basicamente aleijou ela só para aleijar, né? Só para horrorizar o Batman. E também eu acho que é um exemplo desse tipo de história, né, desse tipo de contexto em histórias, né, em narrativas, né, tradicionais aí, que a gente encontra. E a morte da Dulcimere, para mim, no Touch of Death, é 100% isso. Né? Ela é capturada, os jogadores não têm a mínima oportunidade de impedir que ela seja capturada, depois eles não têm nenhuma oportunidade de impedir que ela seja morta, né? E aí vai o fantasma lá e indica, né, que vem o fantasma dela e indica, né, o que os jogadores têm que fazer, atrás de quem que eles têm que ir. Mas aí você pensa, porra, é uma fucking Vistani, cara. Ela não precisava estar morta para dar essa dica pros jogadores. Exatamente o contrário, né? Você podia, né? Você como mestre, podia justamente utilizar o fato dela ser uma Vistani, dela ter um poder de evidência ali, que está claro dentro da aventura, para ela ler ali o Taroca e dizer para os jogadores, por exemplo, olha, eu estou sentindo uma força maligna que vem de uma figura de fé dentro da cidade. Né? E aí os jogadores vão lá e vão automaticamente sacar que ela só pode estar falando em Sul. Não tem mais ninguém de quem ela poderia estar falando que não seja isso, a sacerdotisa de Set, né? Esse sacerdotisa de Osíris, que agora é sacerdotisa de Set. Então, e sem contar, né, que a aventura termina, sem você saber muito, a aventura termina, né, os portões aí do domínio, né, as fronteiras do domínio de Haraki se abrem novamente, mas sem que os jogadores tenham a mínima ideia de como que eles vão sair. Né? E mais uma vez, volto a dizer, né, se a personagem, né, se a
se a Dulcinea estivesse viva, né, ela poderia simplesmente, ao final da aventura, pegar novamente a carroça dela, dos Vistani, né, e levar os jogadores, tirar os jogadores dali do ponto onde eles estão e levar eles para outro lugar. Né. Essa é uma possibilidade que existiria também. Né. Então veja assim, que ela viva, ela dá todo tipo de recurso para o narrador, né, para o mestre. Enquanto que ela morta só serve para chocar, ela só tem choque velho, né, não serve para mais nada. Né, só serve para você dizer assim, ó, matou a Vistani, né, para os jogadores ficarem tristes, né, porque ela foi morta. Né. E de fato, assim, o choque velho até tem, assim, eu lembro, tanto quando eu joguei quanto quando eu mestrei, né, quando o grupo invade o templo e encontra lá a Izu esquartejando completamente a pobre da Dulcinea, né, o grupo fica indignado. Eu fiquei indignado, né, mas eu com os outros com os jogadores jogavam comigo ficam putos, né, foram para cima da sacerdotisa. Né, meu grupo, com a mestrei, né, ficou puto, foi para cima da sacerdotisa também. Né, então, veja aí que tem esse impacto. Mas, caramba, eu acho que assim, a personagem viva seria tão mais interessante, sabe? E ela tem tanto mais a oferecer estando viva. Né? Mas aqui dá, se você quiser, assim, né, dar uma, se você quiser essa experiência integral, digamos assim, né, porque tem mestre que não gosta de mexer na aventura, que quer dar a experiência realmente integral. Né? E aí, se você quer dar a experiência integral, a Dulcinea vai ser raptada na segunda noite, e na terceira noite, né, ela aparece como um fantasma e guia os jogadores, né, até o templo, né, onde, né, os jogadores vão encontrar a Izu, né, ajoelhado sobre o altar, né, utilizando, né, o seu uma coroa com a cobra, né, e um abutre, né, que são, né, desenhados ali na coroa, né, e aí ela está lá orando para Sete, né, e quem está ali, né, do lado dela, né, são justamente os restos do cimé que os jogadores vão conseguir reconhecer, porque a bandana vermelha que ela usava, né, tá lá, né, juntamente com a pobre da Dulcinea. E aí, então, se vocês quiserem, né, se você quiser dar a integridade que o cenário aí poderia ter, né, essa é a possibilidade aí que você vai ter. Né? Vai ter o combate contra ela, né, ela usa um Staff of the Cobra, né, que é um tipo daqueles staffs, né, que tem uma como é que eu falo, qual que é o nome, né? É uma habilidade que quando eles são comandados eles viram uma serpente de verdade, né? E aí, né, ela também usa aí ela tem umas magias preparadas aí para fazer o combate contra ela, um combate um pouco mais difícil. Agora a verdade, gente, é que vamos combinar, na D&D quinta edição, nenhum combate contra um inimigo solo, né, é um combate realmente difícil. Né? O que significa que, se os jogadores enfrentarem a Izu sendo ela um inimigo solo, a chance de que ela morra, às vezes até sem conseguir causar dano nos jogadores, né, é real. Ela vai tentar dar o golpe neles, né, também, né, que é justamente o que? Usar como se ela parecer como se ela tivesse suicidado, né, e tentar ir pro deserto. Mas a gente sabe também que, né, a chance da porrada, né, bater firme nela e ela sequer ter essa chance de enganar os jogadores é real. No quarto dia, né, depois que os jogadores, né, tiverem enfrentado a Izu, né, vai ser vista, a morte da Izu vai ser vista como o último sinal, né, de que os jogadores, né, são que está causando aí essas mortes. Né? Então os villagers, os habitantes do vilarejo vão tentar, né, matar os jogadores. Já conversei com vocês no início aqui sobre isso, sugeri que você faça aí utilize aqui um enxame, ao invés de colocar aí os jogadores para enfrentar, né, os camponeses. Por quê? Porque de fato, né, para um grupo de quarto nível aí chegando no quinto,
né, a chance de que eles tenham um combate justo contra esses camponeses é nenhuma, né? E aí, eventualmente, o Sammet vai mandar, né, os zumbis contra os jogadores, mas em algum momento, né, os jogadores vão ter que decidir, né, que eles têm que ir até a tumba do faraó, né? Ou eles vão eles têm até a sexta noite. Aqui a aventura vai dando eventos para você fazer na quinta noite, na sexta noite, no sexto dia. Ele vai te dando eventos para você fazer. Agora eu vou ser muito sincero com você, gente. Eu acho muito difícil que um grupo chegue, né, ao sexto dia, chegue até o sexto dia sem ir até a tumba. Porque o caminho natural é você ir até a tumba, né? Aqui tem aqui a descrição do templo de Muda, né, que é onde você enfrenta a Isu. Né? Os jogadores vão explorar o templo de Muda também depois deles enfrentarem a Isu. E aí depois disso você tem o Vale do Faraó, que é uma parte bem treta, que é a parte realmente treta da aventura. Que tem ali um momento em que os jogadores, né, vão enfrentar os Death Dogs, né, que se você já enfrentou é um inimigo tenso até mesmo no D&D Quinta Edição. Até no D&D Quinta Edição o Death Dog é tenso, né? Então é foda você enfrentar os Death Dogs aqui no deserto, mas é esperado que os jogadores consigam enfrentá-los, né? E vão adiante aí para entrarem no templo, né, na tumba de Antepotes, né? E aí aqui eu não vou mais uma vez, não vou falar, né, ponto a ponto aqui quais que são os locais que que os jogadores vão explorar aqui dentro da tumba do Antepotes, não, mas tem uma questão aqui, né, que eu chamo a atenção de vocês, que é importante aqui, né, que é você observar que o lugar principal, né, da aventura, né, o lugar que os jogadores têm que entrar, né, para que eles possam aqui encerrar a aventura, ele está, né, ele tá atrás de uma passagem secreta. É onde está aqui a barca funerária dos mortos aí dos faraós aí de Harakir. Só que isso está atrás de uma passagem secreta, né? Os jogadores precisam, né, achar a passagem secreta. Em teoria, da forma como a aventura é pensada inicialmente, os jogadores precisam, né, eles precisam encontrar a passagem secreta para que eles consigam entrar no local, né? Isso é muito bizarro, né, se você for olhar bem, né? Pensa que a aventura, se os jogadores falharem em encontrar a passagem secreta, teoricamente a aventura não anda, né? Pega o mapa aqui pra gente ver, o mapa tá... Deixa eu ver onde é que tá o mapa. Acho que o mapa tá aqui no final. Deixa eu ver se eu acho o mapa aqui. Olha aqui o mapa, né? E aí eu tenho uma passagem secreta que leva para a área 12, para a área 10, né? Para a área 11. A área 10, as áreas 10, 11 e 12 ficam atrás de uma passagem secreta, como vocês podem ver aqui. O que significa, né, que se os jogadores não encontrarem a passagem secreta, não tem como eles chegarem numa parte essencial da aventura, porque a aventura termina aqui na área 12. Né? Então vejam vocês assim, né, que o negócio ele não... O que eu vou fazer enquanto mestre? A gente olha sinceramente, né? Essa porta tem que estar aberta. Né? Pega aqui uma outra parte aqui do mapa, né? Se você quer realmente manter aqui esse aspecto da aventura, né? O restante do mapa está aqui no início dela. Aqui, ó. É porque a contracapa da aventura é o mapa. Então, por isso que uma parte do mapa está aqui depois da capa e a outra parte uma parte do mapa da tumba está aqui, né? E a outra parte do final da tumba está aqui no final, porque é a contracapa.
né? E aí tem duas maneiras, basicamente, dos jogadores entrarem. As duas estão aqui, vou mostrar para vocês. Né? Uma é eles entrarem aqui por cima, né? E a outra, né, é eles entrarem aqui por baixo. A entrada por cima, né, ela é tecnicamente mais perigosa porque tem uma armadilha aqui no meio do caminho que na aventura original é capaz de matar um personagem que está ali com seus HPs full. Pensa nisso. Né? Aqui, ó, o Lucian falou assim, caramba, 50 Death Dogs. Sim, 50 Death Dogs, mas eu tenho que ter em mente que o Death Dog, na segunda edição, tem 10 pontos de vida. Então, calma lá. 50 Death Dogs, sim, 50 Death Dogs. Mas são 50 Death Dogs de 10 pontos de vida. E se eu passar por cima, aqui ó, HD 2+1, HP 10 cada. Né? É uma criatura bem menos mortal na segunda edição. É interessante isso, é uma situação na qual, né, eu tenho que observar, tomar cuidado, porque na quinta edição, né, o Death Dog se tornou muito mais perigoso. Então, se eu pegar lá o Death Dog da quinta edição, é um bicho de Challenge Rating 1, né, com 29 pontos de vida, né, que bate mais 4, causando um D6 mais 2, né, e que ainda obriga a um save para você não ficar doente. Então é um inimigo muito mais, proporcionalmente, muito mais perigoso para personagens, né, em grande quantidade, né, 39 pontos de vida, falei 29, mas são 39 pontos de vida, ou seja, 4 vezes mais pontos de vida. Isso é muito até para a quinta edição, que a gente normalmente fala que os bichos na quinta edição tem o HP, né, inflacionado, né, mas vamos combinar, né, que isso é muito, né, até na quinta edição. Né, você ter 4 vezes a quantidade Você tem 4 vezes a quantidade de pontos de vida, imagina só. Então é isso. Né? Imagina que 50 Death Dog é o que você enfrenta se você for por baixo. E se você for por cima, você enfrenta umas armadilhas que na concepção original da aventura podiam matar um jogador, né, um personagem jogador, que tivesse ali full HP. Né? Por isso que eu falei para vocês aí no início, a gente entrou na discussão lá no início, eu falei para vocês que a chance de você fazer tudo certo, né, dar uma tropeçada no final, né, e morrer era real, que é mesmo, nessa exploração aqui. Mas o que eu recomendo que você faça? Né? Eu recomendo que você busque aqui uma outra sala, de repente, aqui dentro do mapa, que você acha que tem aqui uns tesouros interessantes, que seria interessante para os jogadores explorarem, por exemplo, aqui a 9, né, é um bom exemplo disso. Né, e você coloque essa sala como sendo uma sala secreta e tire, né, a sala secreta aqui do 10, 11 e 12, porque não faz nenhum sentido, né, você colocar as salas 10, 11 e 12 atrás de uma porta secreta, levando em consideração que elas são fundamentais, né, para o bom andamento da aventura, para a aventura ser encerrada. Né? E se os jogadores não acharem a passagem secreta, simplesmente eles não encerram a aventura. Isso não faz o mínimo sentido. Certo? Então é isso. Aqui tem a ficha da Isu, né, que os jogadores devem enfrentar na cidade, né, e a ficha do Semet, né, que é uma múmia superior, né, que eu acho que assim, você pode usar aqui na sua aventura, né, analisando aqui, né, a possibilidade, a múmia D&D quinta edição. A múmia D&D quinta edição, né, eu tenho aqui uma múmia, né, que é um bicho de Challenge 3. Né, é pouco, né, para enfrentar o grupo dos jogadores. Mas o que acontece? Se eu colocar o Mummy Lord, né, que seria aí um inimigo mais à altura, ele tinha Challenge 15. Aí não dá. Né? Aí eu pergunto, o que eu coloco aí no meio do caminho? Né? Eu vou procurar Greater Mummy, quinta edição. Tem uma versão aí, né? Deixa eu ver aqui de onde que ela vem. Porque num site que chama aqui SRD, né, do D&D quinta edição, né, eu tenho ela aqui. Ela tem, né,
Greater Moon Challenge Rating 16 também, né? Então é um que que foi colocado aí no livro. Qual é o livro que tem esse bicho? Rapato, da Frog God Games. Mas não resolve pra nada, não resolve nada pra gente, porque é um bicho Challenge Rating 16. Né? Eu precisava de um que tivesse ali entre o Challenge Rating, né, 3 de uma múmia normal e o Challenge Rating, né, 15, né, de um Mummy Lord. Agora, quem poderia ser esse aí, realmente a gente não faz muita ideia. Então eu recomendo que você faça o quê? Né? Que você faça igual a gente fez ali com os zumbis, que é pegar ali o Challenge Rating, né, Challenge Rating Calculator, né, na internet, né, um calculador de CR, e aí você vê como que você pode aumentar o dano dela, aumentar a pancada, aumentar a resistência para que ela represente um desafio para um grupo de 4 para o 5º nível, né, ou até que já esteja de 5º nível, né, sem que ela seja, né, uma ameaça de um wipe para os jogadores. E aí para que eles possam realmente fazer o combate, né, contra para que você possa fazer um combate contra as múmias. Né? Aí o Rafa colocou aqui, a gente pode manter como passagem secreta, mas permitindo que os personagens vejam um NPC atravessando. Né? Que aí fica o desafio de como ativar a passagem. Né? Boa ideia, excelente ideia. Rafa deu uma excelente ideia aqui, que eu acho assim que vale até mais a pena do que só trocar a passagem secreta, porque eu dei a ideia de trocar a passagem secreta de lugar. Mas essa ideia que o Rafa deu é mais legal ainda, que é você permitir que os jogadores vejam um NPC passando para que eles saibam que eles têm que entrar ali e eles tenham que descobrir como abrir. Né? Então é uma possibilidade interessante, principalmente levando em consideração que a Izu pode terminar o combate viva. Né? A gente colocou ali a possibilidade de que ela termine o combate e ainda esteja viva. Então essa é uma possibilidade que a gente tem aí também para permitir que os jogadores saibam onde eles têm que entrar, né? Ao mesmo tempo em que o combate ao mesmo tempo em que a exploração não seja totalmente deixada de lado. É uma ideia bem interessante, que ele colocou meio como as portas de Moria ou dos salões de Durin. Exatamente. Você pode colocar um enigma, pode colocar uma passagem ali que eles têm que encontrar. Eles sabem que eles precisam entrar e eles têm que pensar como eles têm que entrar. Você pode fazer um skill challenge, se for o caso, se você achar interessante. Né, também usar aí o Skill Challenge da 4ª edição. Né. Eu faço isso com muita frequência, utilizar nos meus jogos o Skill Challenge da 4ª edição, né, com as regras da 5ª edição para a gente desafiar os jogadores com desafios de exploração, certo? Então essa é uma possibilidade também. Né. Depois disso aqui, para a gente mais ou menos já ir encerrando, pessoal, aqui sem encerrar a aventura, né, o grande encerramento da aventura aí seria como que os jogadores vão fazer para sair, né, de Mudar, não, de Harakir. Né? Se eles saírem normalmente, você pode colocar eles em qualquer lugar de Ravenloft que você quiser. Né? Se você usar se você usar novamente aqui, se você usar a minha ideia de não matar a Dulcimé poderia aí, né, utilizar os poderes dela para tirar os jogadores de onde eles estão e levar eles para um outro lugar. Né? Inclusive ela poderia levar eles para o local nativo deles, né? Se você não quiser dar continuidade à aventura aí com a Fist of Goblins, né? Ela poderia você poderia levar aí, né, eles de volta para o mundo deles, né, de onde eles vieram. Então há as possibilidades aí que a gente pode utilizar, né, ao final aí para encerrar a aventura de maneira que os jogadores concluam indo de volta para o mundo deles ou que eles concluam, né, os personagens jogadores indo para a aventura seguinte, que é a Fist of Goblins, sobre a qual nós já até falamos. Né? Então, se nós continuar aí com essa série, né, tratando os diferentes módulos de Ravenloft, a gente vai certamente passar para Ship of Horror. Basicamente o que a gente tinha para discutir aqui da Touch of Death era isso. Né? É uma aventura, como eu disse a vocês, que eu acho bem interessante. Né? Eu acho que vale a pena. Né? O que eu faria diferente? Primeiro, mudar o papel da Dulcimé dentro da história. Segundo, tornar os desafios de combate um pouco mais pesados, um pouco mais puxados, para criar um sentimento ali de mortalidade com os jogadores.
preparar os NPCs da Vila de Mudar para que os jogadores se vinculem um pouco mais a eles e para que os jogadores tenham um pouco mais de oportunidade de interação social com eles. Né? Então é uma aventura que para você narrar ela legal, né? Beber uma água necessário. A aventura que para você narrar ela legal, vai ser necessário sim, né, que você faça alguma preparação. Né? Sem preparar, né, não vai ser fácil. Mas eu espero aí que você que está né, acompanhando essa série e que está interessado aí nas aventuras, né, da Grande Conjunção, né, tenha aproveitado, né, essa discussão. Né. Eu já discuti a Touch of Death anteriormente lá no Medium, né, como um texto, né, falando sobre a vez que eu mestrei essa aventura para um grupo usando as regras de D&D quinta edição. Né. Então eu acho que vale a pena essa aventura, vale a pena ter um trabalho extra para prepará-la, para que você possa aí participar, né, dessa grande conjunção, né, levar o seu grupo na grande conjunção, que eu acredito que é uma dos grandes Adventure Paths que a gente tem da segunda edição, que vale muito a pena para os jogadores participarem dessas aventuras e ter essa história para contar, beleza? Então, por hoje eu vou encerrando. Quero agradecer a presença de todo mundo que acompanhou a gente por aí. Né? Já temos aí mais de 1h15 já de live. Eu espero que vocês tenham curtido. Espero que tenha valido a pena aí para quem acompanhou, que vocês tenham se divertido. Faz mais de um mês desde a última live. Eu realmente andei tendo bastante dificuldade em conseguir, né, conciliar meu tempo de trabalho, né, com o tempo para fazer a live, mas eu espero que aí nos próximos meses a gente consiga, né, sempre ter uma frequência aí, né, mais próxima de semanal. Né? De vez em quando, né, vai ter um problema, um contratempo, né, um excesso de serviço, a gente acaba não conseguindo fazer. Né? Mas foi muito legal, eu espero que vocês tenham curtido. Né? Valeu demais, Lucian, foi muito doido sua participação aí também. Né? Valeu demais, Rafa, participando aí também no chat. Todo mundo aí que chegou aí, que mandou um salve para nós. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu espero que a gente tenha aí outras oportunidades, né? Que se permitir, se o trabalho permitir, Deus quiser, semana que vem vamos falar aí sobre Ship of Horror, né? Que é a 4ª aventura da Grande Conjunção. Né? E que é a minha segunda, talvez seja a minha segunda favorita, gosto muito dela, então para mim vai ser uma satisfação falar a respeito dela, ok? Então obrigado aí com quem compareceu até agora, sempre lembrando que os vídeos vão ficar disponíveis também no YouTube, né? Os vídeos anteriores da série já estão disponíveis no YouTube, né? Lá no meu canal no YouTube, e esse vídeo também vai ficar disponível, né? Para quem quiser ir depois ver, estiver preparando a aventura, né? Essa aqui é a ideia, valeu? Obrigado pessoal, até a próxima e vamos que vamos.